aprendizado, ok? A economia política do comércio. Então, veja, a economia política do comércio, uma visão preliminar. E por que é importante isso? Porque a gente viu aqui ó, no final, ó, no mundo real, a presença de perdedores, bem como de ganhadores, é a razão pela qual o comércio ele não é livre. Essa ideia de comércio livre é uma ideia apenas de neoliberal brasileiro aloprado. O livre comércio, ele não é, ele pode ser livre só na teoria. Na prática, nós vamos sempre ver ao longo do livro, como já vimos acho que no capítulo anterior, o fato de que o comércio internacional é uma ferramenta de enfim, geopolítica, estratégia geopolítica. Então os países não deixam livremente. Vamos ver aí nessa sessão o que a gente pode aprender. O comércio, muitas vezes, produz perdedores, bem como ganhadores. Eu acho que isso é uma questão importante, ou seja, o comércio internacional não é só ganhar. Por exemplo, como eu falei já anteriormente, por exemplo, a África está perdendo há mais de 30, 40, 50, 100 anos no comércio internacional. Então, ou tem setores de uma determinada economia rica que estão em decadência há décadas. Então, há perdedores e há ganhadores. E agora, com a China, esse debate vem à luz, sobretudo quando países como Estados Unidos ou como quando tinha lá o Donald Trump, você tinha a reclamação dele em relação ao que o comércio da China produzia em relação dentro da economia norte-americana. Essa percepção é crucial para a compreensão das considerações que determinam realmente a política comercial da economia do mundo moderno. Nosso modelo de fatores específicos nos informa que aqueles que perdem mais com o comércio, pelo menos no curto prazo, são os fatores imóveis no setor que concorre com a importação. Então, o que ficou claro até agora é assim, olha, aqueles setores que vão competir com as importações, os seus fatores de produção são os que vão mais perder. Sobretudo aqueles fatores de produção que não podem ser utilizados em outro setor. Por isso que está falando aqui os fatores imóveis. Então, no curto prazo, a competição, a abertura de mercadorias internacionais destrói o capital imóvel dos setores que são perdedores, pelo menos no curto prazo. E no longo prazo, enfim, pode ser que eles se recuperem, mas é bem mais difícil, dado que no curto prazo a sua capacidade de articulação produtiva vai para o espaço. No mundo real, isso inclui não só os donos do capital, mas também uma parte da força de trabalho nos setores que concorrem com a importação. Alguns desses trabalhadores, especialmente os menos qualificados, eles têm dificuldade em fazer a transição dos setores que concorrem com a importação, em que o comércio induz reduções de emprego para setores de importação em que o comércio induz o aumento do emprego. Então, veja, há também um prejuízo para os trabalhadores, porque, veja, a ideia de que o trabalhador ele tem grande mobilidade é uma ideia complicada, porque na prática, por exemplo, se alguém trabalhou 30 anos numa siderurgia e a siderurgia daquele país não consegue competir mais, por exemplo, que é o caso dos Estados Unidos, competir com a siderurgia, sei lá, indiana ou brasileira, aqueles trabalhadores que agora estão sujeitos aos produtos importados, esses produtos importados agora vão reduzir o emprego aqui e vão aumentar o emprego naquele país. Portanto, a outra expressão que se diz que é o seguinte, é a exportação de emprego. Então, o país que tem um setor que passa por dificuldade, os trabalhadores são demitidos, e você exporta o trabalho para um outro país, do qual outro país, aquele que é o fabricante da mercadoria e que vai exportar a mercadoria. Como resultado, por exemplo, alguns são assombrados pelo fantasma do desemprego. E isso aqui é muito sério, porque recentemente, como é o caso que eu citei do Donald Trump, essa é uma das pautas que faz com que, por exemplo, a extrema-direita ou a extrema-esquerda busquem ocupar o poder, porque
há uma grande parcela de populações que estão perdendo e que passam anos perdendo, por exemplo, numa situação de desemprego, porque é muito difícil você encontrar um novo emprego assim tão fácil, seja mão de obra, como a gente já viu em outros parágrafos, quanto mais especializada ela é, ou também menos qualificada também, tem a sua dificuldade, você tem vários problemas. Nos Estados Unidos, os trabalhadores nos setores que concorrem com a importação ganham salário substancialmente abaixo do salário médio. E aqueles que ganham o salário mais baixo enfrentam o maior risco de afastamento de seu emprego atual por causa da concorrência das importações. Então veja, por exemplo, o salário médio dos trabalhadores de produção no setor de vestuário em 2012 foi 35% menor que o salário médio para todos os trabalhadores da produção. Um resultado dessa disparidade salarial, que seria lá o W do nosso modelo, portanto, na realidade, no mundo real, há uma disparidade monstruosa de salários, é a solidariedade generalizada pela situação dos trabalhadores e, consequente, as restrições à importação de vestuário. Então, veja, um resultado dessa disparidade salarial é a solidariedade generalizada pela situação dos trabalhadores e, consequentemente, a busca, portanto, por restrições a importações de vestuário. Então, para proteger um determinado setor, você pode ter a situação em que você vai, portanto, proteger, vai criar restrições à importação de vestuário. Os ganhos que os consumidores mais ricos perceberiam se mais importações fossem autorizadas e os aumentos associados do emprego no setor de exportação que contrata em média os trabalhadores relativamente não fazem tanta diferença. Então, os ganhos que os consumidores mais ricos perceberiam se mais importações fossem autorizadas e os aumentos associados do emprego no setor de exportação não iam fazer tanta diferença. E vamos ver por quê. Isso significa que o comércio deve ser permitido apenas se não prejudicar as pessoas de baixa renda? Então, essa é uma pergunta interessante, ou seja, quando o comércio prejudica apenas trabalhadores, digamos, mais vulneráveis, há uma sensibilidade maior para o tema. Mas significa que o comércio só deve ser permitido, portanto, por exemplo, o comércio nas áreas mais sofisticadas, por exemplo, no Brasil, o comércio no setor bancário, que é um setor sempre muito rico, seria um problema? Então veja, alguns economistas internacionais concordariam com esse fato, de que, idealmente, que foi o que a gente viu no parágrafo anterior aqui, se os consumidores mais ricos, ou os empregos do setor de exportação não fossem afetados, não teria problema. Então veja, isso significa que o comércio deve ser permitido apenas se não prejudicar as pessoas de baixa renda? Alguns economistas internacionais concordariam. Apesar da importância real da distribuição de renda, a maioria dos economistas permanece fortemente a favor do comércio mais ou menos livre. Então veja, existem 3 razões principais pelas quais os economistas geralmente não enfatizam os efeitos de distribuição de renda do comércio. Então, 3 razões pelas quais os economistas geralmente eles não vão enfatizar os efeitos de distribuição de renda do comércio. Então, vamos ver essas 3 razões aí e compreender essa questão. Os efeitos de distribuição de renda não são uma especificidade do comércio internacional. Então veja, primeira razão, os efeitos de distribuição de renda não são uma especificidade do comércio internacional. Todas as mudanças na economia de uma nação, então veja, isso inclui progresso técnico, deslocando as preferências do consumidor, a exaustão de recursos antigos e a descoberta de recursos novos e assim por diante, portanto, mudanças no funcionamento da economia nacional, afetam a distribuição de renda. Então, a distribuição de renda ela já pode ser afetada por mudanças nacionais, mas também por questões ligadas ao comércio internacional. Porque um trabalhador de vestuário que sofre com o fantasma do desemprego pela concorrência das importações crescentes
deveria ser tratado de forma diferente de um operador de impressoras desempregado ou de um operário desempregado dispensado pela queda do setor imobiliário. E aqui tem cujo jornal o empregador fechou por causa da concorrência de fornecedores de notícia via internet. Então essa já é ou seja, já é uma pergunta, já é uma razão complexa. Ou seja, por que um trabalhador que sofre com as importações, ele vai ser tratado de forma especial, ele é diferente de um trabalhador que, por exemplo, perde um emprego como operador de impressora porque o jornal foi substituído pela internet. Ou porque sei lá, um corretor imobiliário ele está desempregado, ou um pedreiro está desempregado porque ocorre uma queda do setor imobiliário. Então essa é uma pergunta, e uma pergunta complexa. Portanto, veja, os efeitos de distribuição de renda não são uma especificidade do comércio internacional. O comércio internacional agrava ainda mais os efeitos de distribuição de renda, mas é claro que questões tecnológicas, questões nacionais, exaustão de recursos antigos, mudança de eixos de desenvolvimento e assim por diante, podem ser, portanto, considerados como também questões a serem levadas em conta. Então, no segundo, é sempre melhor permitir o comércio e compensar aqueles que estão prejudicados por ele do que proibi-lo. Então, essa é uma segunda. Então, de novo, a gente está vendo aqui, seria uma segunda razão pela qual os economistas geralmente não enfatizam os efeitos de distribuição de renda do comércio. Então, a ideia de que é melhor permitir o comércio e compensar aqueles que foram prejudicados. Então, todos os países industriais modernos fornecem algum tipo de rede de segurança, de programas de apoio à renda, como subsídios de desemprego e programas de reciclagem e realocação subsidiados, que pode amortecer as perdas dos grupos prejudicados pelo comércio. Então, os economistas argumentam que se essa proteção é considerada inadequada, a resposta é dar mais apoio em vez de reduzir o comércio. Então, ou seja, teria a ideia de que, por exemplo, proibir o comércio chega um momento que se torna impossível e é melhor compensar aqueles que perdem. Então, esse apoio também pode ser estendido a todos os necessitados, em vez de ajudar indiretamente apenas aqueles trabalhadores afetados pelo comércio. Então, aqui tem uma nota de rodapé. Um artigo argumenta nesse ponto. É um artigo do New York Times, e traduzindo aqui seria mais comércio e mais ajuda, né? More trade, more aid. Então, ou seja, é melhor não proibir o comércio. E aí você cria essas redes de seguro-desemprego, realocação subsidiados, enfim, recompra de, enfim, estruturas de capitais ou financiamentos para compensar setores que foram duramente prejudicados e assim sucessivamente. E a terceira característica é o seguinte: aqueles que podem perder por causa do aumento das trocas comerciais são, em geral, mais bem organizados do que os que têm a ganhar. Então, aqueles que podem perder por causa do aumento das trocas comerciais são, em geral, mais bem organizados do que os que têm a ganhar. Mais ou menos. Porque os primeiros são mais concentrados dentro das regiões e indústrias. Eu acho mais ou menos. Quem normalmente está perdendo no mercado, e aí fazendo aqui um parêntese, normalmente quem perde na economia é porque justamente não é organizado. Aqui os autores colocam o seguinte: aqueles que podem perder por causa do aumento das trocas comerciais são, em geral, mais bem organizados do que os que têm a ganhar. Eu acho que a realidade não é bem essa. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Esse desequilíbrio, ele cria um viés no processo político que requer um contrapeso, especialmente levando em conta os ganhos agregados do comércio. Muitas restrições comerciais tendem a favorecer os grupos mais organizados. Ok, eu entendo. Então, assim, aqueles que podem perder
eles não, eles são bem organizados, mas os que ganham também são organizados. Eu acho que aqui é uma confusão, mas enfim, dá para compreender. Ou seja, por exemplo, as indústrias siderúrgicas norte-americanas são muito organizadas e por isso mantêm um lobby para evitar que percam. Mas eles são ganhadores, eles não são perdedores. Perdedores, por exemplo, a indústria automobilística americana tem perdido brutalmente no mercado. Eu não acho que, ou seja, eles estão perdendo, e se eles estão perdendo, eu acho que eles não são organizados. Então, eu acho que o fato de perder e a perda ser concretizada revela que não tem organização, porque os setores, veja, muitas restrições comerciais tendem a favorecer os grupos mais organizados. E se favorecem os grupos mais organizados, eles não perdem, eles ganham. Que com frequência não são os que mais necessitam de apoio à renda. Em muitos casos é ao contrário. Enfim, eu acho que esse ponto 3 aqui, ele é até um ponto bem controverso. Então, eu acho, analisando a realidade concreta, que se um setor ele é organizado, ele vai evitar se transformar em perdedor. Por exemplo, vamos aqui a alguns casos. Por exemplo, com a abertura comercial brasileira, por exemplo, o agronegócio ganhou. É um ganhador. E é um setor altamente organizado. Ele ganha com as trocas comerciais. Mas, por exemplo, a indústria de brinquedos brasileiras, nos anos 90, quando o governo abriu as importações, foi destruída. Ou seja, ao ser destruída, ou seja, ao produzir um setor perdedor, que seria a indústria de brinquedos, na minha opinião, isso revela que o setor não é organizado. Porque se o setor for organizado, como é o setor do agro, por exemplo, o setor do agro não permite que no Brasil entre leite importado. Por quê? Porque os produtores de leite no Brasil, eles são organizados. Assim que o governo tira os impostos de importação de leite, no outro dia, as grandes organizações ligadas ao setor leiteiro estão lá em Brasília fazendo lobby para que, de novo, o imposto volte a ser cobrado para que o leite brasileiro fique mais barato que o leite internacional. Só que o leite internacional é mais barato que o leite brasileiro. Então, e aí mostra que o setor é organizado. Enfim, são coisas que ao longo do livro é preciso pontuar, porque me parece que aqui é claro que há uma visão correta. Aqui, claro que o texto não está errado, mas a perspectiva de perder para mim, enfim, eu que estou aqui produzindo essa aula, é o fato de que, para mim, se você se transforma num perdedor, você não é organizado. Eu acho que é muito a minha visão. A maioria dos economistas, reconhecendo os efeitos do comércio internacional na distribuição de renda, acreditam que é mais importante salientar os ganhos potenciais globais do comércio do que as possíveis perdas de alguns grupos em um país. Ok, eu acho que isso aqui depende de caso a caso, mas é bem por aí mesmo. Os economistas, no entanto, muitas vezes não têm voz decisiva na política econômica, especialmente quando interesses conflitantes estão em jogo. Então, qualquer compreensão realista de como a política comercial é determinada deve analisar as reais motivações dessa política. Então, veja como essa não é uma coisa complexa, ou seja, o nível de organização da sociedade civil, dos grupos, dos setores econômicos. Ou seja, se o setor é organizado, em qualquer lugar do mundo, eles evitam que ocorra uma abertura comercial forte que produza efeitos na distribuição de renda daquele setor. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo um documentário da televisão alemã e, por exemplo, o governo alemão protege as indústrias de bicicletas da Alemanha contra as indústrias chinesas. Então, aquele setor, portanto, se protege é porque é um setor organizado, é um setor com grande importância de contratação e estratégia, enfim, sobretudo pelas questões ambientais, e, consequentemente, isso se transforma em reais motivações para o desenvolvimento de uma política protecionista, uma política comercial em favor dos fabricantes alemães.